Olha, eu até entendo algumas coisas dentro do inglês. Eu compreendo, eu consigo traduzir. Mas o meu problema mesmo é falar. Você sabia que esse é um dos principais bloqueios, um dos bloqueios mais comuns de quem estuda inglês? Ter uma boa capacidade de compreensão, mas não conseguir transmitir é extremamente comum. Isso acontece porque você está mais acostumado com o input, que é o ato de você colocar informações para dentro, aprender regras, aprender estruturas, traduzir frases, saber ler muito bem. Mas além do input, que é o fato de você colocar informações para dentro da sua mente, é indispensável você também fazer uso do output, que é o oposto, é o ato de você colocar para fora, externar aquilo que está dentro de você. E sim, se você não está acostumado, essa é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. Tudo que você tem dificuldade de fazer hoje é fruto de uma habilidade que você ainda não desenvolveu suficientemente. Pensando nisso, em 2020 eu desenvolvi a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão gradativa, onde você vai aprender a falar o inglês da vida real e colocar o output em teste todos os dias. Uma jornada onde você vai desenvolver a sua fala do modo mais prático, mais rápido possível. É um método mágico? É uma fórmula secreta? Não, é um método que exige dedicação, foco e disciplina. Mas o fato é que nessa jornada você vai aprender a falar inglês, a utilizar o output desde as primeiras aulas. É isso mesmo, você não vai ficar preso em regras, você vai aprender a utilizar aquilo que você conhece e aprender a fazer isso com mais frequência, estar mais em ebulição com a língua. Você vai aprender a falar inglês, a compreender nativos, a dominar a fluência plena no idioma. Eu vou segurar na sua mão e te conduzir no passo a passo para você dominar a comunicação na língua inglesa. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. As inscrições estão abertas e por apenas 12 vezes de R$100 você pode entrar nessa jornada do zero à fluência. Chega de apenas entender as coisas e não conseguir falar. Chegou a hora de dominar o output. Chegou a hora de você colocar o seu inglês em prática, em jogo, aprender o inglês da vida real e fazer uso dele. Clique aí no link teachermurilo.com/do zero à fluência e vem estudar comigo. Let's go! Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos à jornada do inglês da vida real com a série Todo Mundo Odeia o Chris. Ao longo desta semana, estaremos aqui conectados todos os dias ao vivo às 8 horas da noite para aprender inglês com a série Everybody Hates Chris. Ontem já aconteceu a primeira aula. Se você não assistiu, o link da playlist está aqui embaixo. Você pode assistir a aula anterior, a primeira aula dessa jornada. E hoje a aula número 2. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já deixe seu like aqui embaixo e bora para mais uma aula. Para você que estudou comigo na aula de ontem, vamos recapitular a cena que nós estudamos na última aula? Vamos lá. I left the house before my mother asked for her suitcase back. Just say you're sorry. What for? Because you just got kicked out. Look, I don't care, all right? It's better than doing everyone else's work. If you had been cleaning up after me for the past 10 years, you know how I felt. How are you gonna eat? I got a job. Where you gonna stay? I'll find a place. Will you quit being stupid and go clean the kitchen like Mama told you? Look, if you want it clean so bad, you go do it. So you're really leaving? Yeah, Well, can I have your radio? fine. Good luck, Chris. É isso aí, my friends. Como vocês viram, Chris foi expulso de casa. E olha, se você quer entender 100% dessa cena, você precisa assistir a primeira aula dessa jornada, né?
por favor, assista todas as aulas dessa série. Vamos então para a cena que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos começar assistindo sem legendas. O que acontece nessa cena? Julius, o pai do Chris, chega aqui em casa. Enfim, como vocês podem perceber, só tem 4 pratos na mesa. Ou seja, o Chris já não... Enfim, não tá nem ali mais pra comer, fazer parte. Mas ainda assim, prepararam o prato dele, né? Olha, o que você vai ver agora é uma breve discussão do Julius com a sua esposa, com a mãe do Chris. E aqui eles vão discutir sobre o... Como assim? Por que você mandou o Chris pra fora de casa? Por que você o expulsou? Nós vamos entender o que aconteceu nessa discussão aqui entre eles. Vamos assistir primeiro, sem legenda alguma. Comente aqui o quanto que você consegue entender desta cena. Vamos lá. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? Okay. Thanks, Doc. Why is this table such a mess? Somebody fired the maid. Because I'm not going to clean it up. They're not going to clean it up. When I find him, Chris is going to clean it up. When you find him. Chris and Mom got into another fight. And she threw him out of the house. What do you mean you threw him out? I may have implied that since he was so self-sufficient that maybe he should live someplace else. And then he left. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Exactly. Not exactly. But it's the principle, Julius. I'm gonna go find Chris. E é isso aí, my friends! Comente aqui o quanto que você entendeu dessa cena. Vamos agora assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? Okay. Thanks, Doc. Why is this table such a mess? Somebody fired the maid. Because I'm not going to clean it up. They're not going to clean it up. When I find him, Chris is going to clean it up. When you find him. Chris and Mom got into another fight. And she threw him out of the house. What do you mean you threw him out? I may have implied that since he was so self-sufficient that maybe he should live someplace else. And then he left. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Exactly. Not exactly. But it's the principle, Julius. I'm gonna go find Chris. Let's go, people! O objetivo desta aula aqui, você sabe, né? Não é só traduzirmos a cena inteira. O objetivo é você entender tudo, claro. Mas você vai fazer o seguinte, cada palavra nova que você aprender, você vai escrever no seu caderno, no bloco de notas. E você vai ter uma missão com cada palavra nova que você aprender. Você vai criar pelo menos 10 frases com cada palavra nova que você aprender. Porque é o seguinte, você não aprende aquilo que você assiste, você aprende aquilo que você pratica. Então você vai sair do lado do telespectador que fica só consumindo e você vai para o campo da prática. Você vai sair da arquibancada e você vai pisar o pé no campo. Você vai praticar com palavras que você tem aprendido. Eu fiz isso aqui, ó, centenas de vezes para melhorar, aperfeiçoar meu inglês. Eu me deparava com uma palavra nova, o que eu fazia? Vou aprender a criar frase com essa palavra. Para quê? Para que quando eu enfrente o inglês da vida real, eu esteja pronto. Como é que você vai estar pronto? Depois que você treinar pra caramba. Não é assistindo 1, 2 aulas e assisti algumas palavras, conheci, agora decorei. Não, você precisa aprender a criar frases com aquilo que você aprende. É sobre isso, é sobre o que você aprende e aplica. Se você só estuda, teoria, regra, gramática, e você não pratica, você não expõe, você não explora o output, você fica andando em círculos, tá? É só você ver o tanto de gente aí que faz curso de inglês, que já fez, que estudou 5, 6 anos, e até agora não consegue entender uma cena como essa. Por quê? Porque tá patinando em teoria. Se você fica muito tempo patinando em teoria, mas você não pratica, o resultado é que você não vai conseguir enfrentar o inglês da vida real. Vamos lá. A primeira frase que nós temos é essa aqui, ó. Yeah, since this morning. Como vocês podem ver, ela está no telefone. E então ela diz, desde esta manhã. Yeah. Since this morning. Well, I mean, it's not a big... Yeah, since this morning. Well, yeah, since this morning. Yeah, since this morning. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but... E então ela diz, well, I mean, it's not a big deal. Well significa bem, bom.
I mean, ao pé da letra, significa eu significo. Mas não é isso, né? I mean, você traduz para quer dizer. Ou quero dizer. Indicando o que você quer expressar de fato. You know, também você não precisa traduzir para você sabe. Você pode traduzir apenas para sabe. Então, bem, quer dizer, sabe, it's not a big deal. Significa, não é um bom acordo, um bom negócio? Isso ao pé da letra, que não tem nada a ver com o que ela está querendo dizer. Quando alguém diz em inglês, it's not a big deal, a pessoa está dizendo assim, eu sei, não é grande coisa. Ela está querendo dizer que o que dá para entender, né? Que o fato do Chris ter saído não é grande coisa. Enfim, desde essa manhã, mas você sabe bem, não é grande coisa. It's not a big deal. Toda vez que você quer dizer que algo não é de grande preocupação, você diz it's not a big deal. É muito comum no inglês da vida real. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? But if Chris calls, mas se o Chris ligar, é interessante que o verbo ligar é o verbo chamar. Call. Call significa chamar. Por isso que se chama calling de chamada. Então, mas se o Chris chamar no telefone, ligar, mas se o Chris ligar, can you let me know? Can you, você pode, let me deixar, know, saber. Mas se o Chris ligar, você pode me deixar saber. Literalmente, você tem aqui uma frase no presente e outra também no presente, só que usando o modal verb can. Então, but if Chris calls, can you let me know? Mas se o Chris ligar, você pode me deixar saber? Okay. Ok, é uma confirmação positiva. Calls, can you let me know? No, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? Okay. Ok, tá legal, tá bem? Thanks, Doc. Obrigado, doutor. Why is this table such a mess? Why is this table such a mess? Eu não sei o que ele viu aqui de bagunça. Enfim, tinha 4 pratos ali, né? Enfim, tecnicamente 3 pratos, né? Tem um prato ali que vocês podem ver que ele tá meio vazio ali na ponta. Mas vocês podem perceber que tem 3 copos, 5 pratos, uma panela. Não é uma grande bagunça, mas é uma bagunça, né? Então o Julius vê a mesa e diz: Okay. Thanks, Doc. Why is this table such a mess? Why is this table such a mess? Bom, quando ele faz essa pergunta, primeiramente, why significa por quê. Is this table? Esta mesa está. Such a mess seria tão bagunçada. Such indica sempre muito, algo que é em excesso. Mess, bagunça. E aí, such a mess, tão bagunçado. Tão bagunçada? Por que essa mesa está tão bagunçada? Why is this table such a mess? Somebody fired. Why is this table such a mess? Why is this table such a mess? Why is this table such a mess? Somebody fired the maid. Somebody fired the maid. A narração do Chris é a melhor, né? Ele tá dizendo o seguinte: alguém demitiu a empregada. Somebody fired, demitir, fired no passado. Então, alguém demitiu the maid, a empregada. Because I'm not going to clean it up. Porque eu não vou arrumá-la, limpá-la. É importante você entender o seguinte, ó. Because é o porquê de resposta. Why é o porquê de pergunta. Because é o porquê de resposta. I'm not gonna clean it up. Eu falei aqui na última aula que você pode abreviar going to para gonna, tanto na escrita quanto na pronúncia. É o que ela faz aqui. Na legenda tá going to, mas ela fala de modo contraído. I'm not gonna clean it up. Olha só, preste atenção. Because I'm not going to clean it up. Fired the maid. Because I'm not going to clean it up. Because I'm not going to clean it up. Outro detalhe, ela não começa dizendo because, ela fala só cause, que é muito normal também dentro do inglês da vida real.
Às vezes você vê a pessoa usando essas palavras aqui, ó. Cause ou cause. Desse jeito assim, ó. Cause. Cause I'm not gonna clean it up. O que quer dizer I'm not gonna clean it up? Primeiro você precisa entender o phrasal verb que tem lá no final da frase, que é clean up. Que significa limpar, no sentido de organizar, arrumar. Só o termo clean é limpar, no modo mais simples. Quando você tem clean up, isso tem outros sentidos além de limpar, que é limpar no sentido de organizar, limpar no sentido de preparar, de arrumar, de deixar algo arrumado, longe de estar bagunçado. Quando ela diz I'm not gonna clean it up, ela não tá dizendo eu não estou indo limpar isso pra cima. Se você fosse traduzir ao pé da letra seria isso, eu não estou indo limpar isso pra cima. Não é isso, tá? Eu já falei na última aula aqui, não traduza as coisas ao pé da letra, conheça as estruturas. E a estrutura que você precisa conhecer aqui, a gramática que talvez você esteja fugindo, aí, não quero aprender gramática. A gramática que você precisa saber aqui é para você aprender a criar frases no futuro. Com o verbo to be e going to. Isso é muito importante para você aprender a fazer frases no futuro, para você entender o que a pessoa está dizendo. Então ela está dizendo simplesmente, eu não vou arrumar isso. Eu não vou organizar isso. Então, você pode adaptar para eu não vou limpar? Tecnicamente eu diria mais para organizar. Eu não vou organizar isso. Porque eu não vou organizar isso, eu não vou arrumar isso. Because I'm not gonna clean it up. They're not gonna clean it up. Eles não vão arrumar isso. They're not cleaning it up. When I find him, quando eu o encontrar, when I find him, Chris is gonna clean it up. Chris is gonna clean it up. O Chris vai arrumar isso. When you find him. When you find him. Quando você o encontrar. O Julius não entendeu que o Chris havia sido demitido de casa. When you find him. Quando você o encontrar. Chris and Mom got into another fight. Preste atenção aqui, ó. To another fight. Olha só a frase do Drew. Chris and Mom got into another fight. Chris and Mom got into another fight. Chris and Mom got into another fight. Olha só. Chris and Mom got into another fight. Na legenda fala got into another fight. Tá dizendo no modo literal. Chris e a mãe entraram. Got into another fight. Entraram em uma outra briga. Fight pode significar briga ou luta, ok? Só que na fala dele ele não fala got into exatamente. Ele fala gets. Olha só. Chris and Mom got into another fight. Chris and Mom got into another fight. And she threw Então o que é esse gets? Gets into another fight. O que indica que, gente, é interessante porque isso aqui que nós estamos analisando é inglês informal. Não procure regras. Mas aqui ele tá falando certo, errado. Sim, você vai ver várias coisas aqui fora de regra. Na primeira aula também foi assim. Primeiramente, ele poderia usar gets na fala? Não poderia. Por que ele não poderia? Porque a frase não está conjugada na terceira pessoa. Tem duas pessoas ali sendo conjugadas, que é Mom and Chris. Chris and Mom. Chris and Mom got into another fight. Então, por que ele não poderia usar gets? Porque tem duas pessoas sendo conjugadas. Se fosse apenas uma, Chris gets or Mom gets. Mas é duas, Chris and Mom. Então é plural, é they, eles. Então, só para você lembrar, você nunca coloca um S no final do verbo se estiver fora da terceira pessoa. A terceira pessoa é he, it. Mais uma vez a gramática te perseguindo. Murilo, mas eu não gosto de estudar gramática. Você precisa estudar gramática para você entender o que faz sentido numa frase, o que a pessoa quer transmitir, a lógica por trás disso, o porquê por trás disso. E aí você precisa entender aqui o phrasal verb get into, que é entrar dentro de uma briga, entrar dentro de uma situação. Nesse caso, gets into seria simplesmente o modo presente. Aqui, got into seria passado. Entraram em uma outra briga, que faz mais sentido do que o que ele diz, né? Mas, gente, é aquilo que nós falamos, né? O inglês do dia a dia, informal. E, cara, essa série é cheia de gírias, é cheia de abreviações. Preste atenção no jeito que ele fala. Find him. Chris and Mom got into another fight. Chris and Mom got into another fight.
Chris and Mom got into another fight. And she threw him out of the house. E então ela diz, and she threw him out of the house. Aqui temos mais um phrasal verb, que é o threw out. E que ela diz, né? Threw him, que é ele, o Chris, out. Threw him out. Que, claro, é o passado de throw him out. Eu vou escrever aqui o throw out para você guardar. O que significa throw out? Jogar fora. Jogar fora, ou até no sentido aí da cena, né? Expulsar alguém para fora. Colocar alguém para fora de algo. E olha, vocês perceberam que teve vários phrasal verbs aqui até o momento? Teve vários, né? Vamos falar a verdade. O que são phrasal verbs? Verbos formados por duas palavras. Dentro do meu curso, dentro da plataforma do Zero Fluência, a gente tem um módulo só de phrasal verbs. Focado em ensinar 600 phrasal verbs, um por aula. E olha, cada phrasal verb desse tem 2, 3, 4 sentidos para serem utilizados. É o que eu falo para você. Como é que você faz para você aprender isso na prática? Aprendeu? Crie frases. Vamos recapitular aqui as primeiras palavras desta cena. Vamos lá. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? Okay. Thanks, Doc. Why is this table such a mess? Somebody fired the maid. Because I'm not going to clean it up. They're not going to clean it up. When I find him, Chris is going to clean it up. When you find him. Chris and Mom got into another fight. And she threw him out of the house. What do you mean you threw him out? I may have implied that since he was so self-sufficient that maybe he should live someplace else. And then he left. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Exactly. Not exactly. But it's the principle, Julius. I'm gonna go find Chris. Vamos lá. Então essa frase que nós paramos aqui, frase da Tônia é And she threw him out of the house. and she threw him out of the house. E ela o expulsou, o colocou para fora de casa. Eu não vou falar ela jogou ele fora, né? Porque não é um objeto, né? E ela o colocou para fora de casa. And she threw him out of the house. What do you mean you threw him out? E então o Julius pergunta, eu acho muito legal esse sotaque deles. What do you mean you threw him out? 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 Uma das coisas que eu acho legal é o seguinte, no inglês da vida real, dificilmente você vai ver as pessoas falando what do you mean, que seria o que a gente aprende no curso tradicional, né? Ele diz como, what do you mean? You threw him out. You threw him out. Ele junta him com out. Ele nem fala o T, vocês perceberam, né? Ele não fala out. Inclusive, isso aqui é um padrão da língua inglesa para você entender. A força das palavras está no começo, não está no final. Então, dificilmente você vai ver as palavras sendo pronunciadas com força no final delas. Isso acontece com todas as palavras que terminam com consoante. Você não fala out, não, out. E tem esse t no final e às vezes nem vai falar. Olha aí o jeito que ele fala, gente. Vamos lá, vou executar de novo aqui essa fala dele, ó. Preste atenção. Pay attention. What do you mean you threw him out? What do you mean you threw him out? What do you mean you threw him out? What do you mean you threw him What do you out? mean you threw him out? O que ele quer dizer aqui nessa frase, gente? What do you mean significa o que você quer dizer? Ou como assim você o jogou fora, você o despediu, você o colocou pra fora, você o expulsou? O que você quer dizer com você o colocou pra fora? Ou você pode adaptar para como assim você o colocou pra fora? What do you mean you threw him out? What do you mean you threw him out? I may have implied. I may have implied é uma possibilidade, certo? Eu posso ter insinuado, I may have implied That since he was so that since he was so que você pode adaptar aqui ao pé da letra que desde que ele fosse tão ao pé da letra fica que desde que ele era tão, mas não, é uma possibilidade. Então, que desde que ele fosse então, eu posso ter insinuado que desde que ele fosse
tão so self-sufficient that self-sufficient. É a característica da pessoa que é autossuficiente. Então eu posso ter insinuado que, como ele... desde que ele fosse tão autossuficiente, that maybe, que talvez... maybe he should live someplace else. Maybe he should live someplace else. O que ela tá dizendo aqui, ó? Que talvez, maybe... Primeiro vem o maybe, né? Na frase anterior. He should live... Ele devesse morar someplace else. Someplace else, em algum outro lugar. Então, traduzindo tudo isso aqui, ela tá dizendo o seguinte. Eu posso ter insinuado que, como ele... desde que ele fosse tão autossuficiente, que ele talvez devesse morar em outro lugar. Preste atenção em tudo que ela diz, ó. Desde aqui do I may have implied. I may have implied. Então, eu posso ter insinuado. I may have implied. I may have implied that since he was so self-sufficient that maybe he should live someplace else. And then he left. And then he left. O que quer dizer isso? Eu falei na última aula que left é o passado do verbo live, que é o ato de você deixar alguém, deixar alguma pessoa, sair de algum lugar, que é o que ele fez. He left. Então, o que ela está dizendo? E então ele saiu. And then he left. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? E então o Julius faz uma pergunta, né? Que é: You're telling me... Você está me dizendo, you're telling me you kicked our son out. Nós falamos aqui do phrasal verb kick out, que é o ato de chutar para fora, colocar para fora, né? Expulsar, literalmente. E ele coloca our son no meio do kick out. Entenda que kick out é o phrasal verb expulsar, colocar para fora. Our son, nosso filho. Só que ele cita kicked primeiro, depois our son e depois out. Kicked tá no passado, então indica que expulsou o nosso filho. O final daqui é isso aqui, ó. Você expulsou o nosso filho. Então, você está me dizendo, you're telling me. Eu acho legal aqui o seguinte, que é, ele não fala you are telling. Mais uma vez, em inglês da vida real, né? Seria o correto falar, você está dizendo. Gente, você nunca diz dessa forma, tá? You telling. Não, você tem que falar you are telling. É o que a gente ensina e é o correto. Você nunca junta um verbo com ing dessa forma com o pronome direto. Não existe isso. Só que no inglês da vida real existe, né? You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Então ele está dizendo o seguinte, você está me dizendo que você expulsou o nosso filho because he didn't do the dishes. Porque ele... E aí temos uma ação no passado simples na forma negativa. He didn't do the dishes. Aqui você precisa entender que do the dishes não é fazer os pratos, fazer as louças, não. É lavar as louças. Literalmente. Então, didn't indica passado, forma negativa. Então, ele não lavou a louça. Ele não lavou as louças. Então, você está me dizendo que você expulsou o nosso filho porque ele não lavou a louça? Preste atenção aí, ó. De novo. Come on, guys. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Então, you're telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Exactly. Como vocês viram, o Chris na narração diz exactly, exatamente, e a mãe diz not exactly, não exatamente. Olha aí. Exactly. Not exactly. But it's the principle, Julius. E então ela diz, but it's the principle, Julius. O que quer dizer but it's the principle? Significa, mas é o princípio, Julius. Mas este é o princípio. Enfim, ela tá focando ali no princípio, na regra que eles têm ali dentro de casa, né? But it's the principle, Julius.
Mas esse é o princípio, Julius. But it's the principle, Julius. I'm gonna go find Chris. E então ele conclui a cena dizendo: I'm gonna go find Chris. Uma das coisas mais normais de você ver no inglês da vida real é juntar going to com go. Aqui já te mostra que você não deve traduzir going to ao pé da letra, né? Senão vai ficar eu estou indo ir encontrar Chris. Não faz sentido, né? Então sim, você precisa lembrar que essa estrutura do going to, ou abreviado gonna, carrega um sentido, uma ideia de futuro. Algo que a pessoa vai fazer com clareza, com certeza já. I'm gonna go, eu vou, você pode traduzir esse início todo para eu vou, find Chris, encontrar o Chris. Ah, Murilo, eu posso falar I go find Chris? Não. Geralmente go você usa para ir para lugares, tá? E esse go find que ele falou aqui é puramente informal, isso não é normal dentro do inglês, tá? Você não junta dois verbos dessa forma. Uma coisa que acontece muito nessa série é que eles usam go muito para ações no futuro. Ah, go do it. Vai e faça isso. É muito informal, é muito inglês da vida real, mas não é algo que eu aconselho você a fazer. Frases com go como se fosse futuro. Ah, go study, go speak, go see, go dance, go... Não faça isso, tá? Aqui é importante você saber o que tem de certo, o que tem de errado, para você entender o tipo de frase que você vai fazer na vida real. Existe I'm gonna go? Existe. I'm gonna go to the park. Para você ir para lugares, não para colocar um verbo ali tipo find, né? Enfim, é importante ter essa observação. Então, eu vou encontrar o Chris. Você pode até adaptar para, eu tô indo encontrar o Chris. Pode, tá? Mas é importante você entender que não é isso que ele tá querendo dizer, tá? É verbo to be e o verbo encontrar. Verbo to be, going to, e o verbo encontrar. Então indica futuro, eu vou encontrar o Chris. Né? Não é eu tô indo, tá, gente? Você pode adaptar para eu tô indo, mas não é isso que ele tá dizendo, tá? Eu estou indo ir encontrar o Chris seria a tradução literal. Mas como eu falei, quando você junta verbo to be com going to e depois uma ação, isso indica que você vai fazer aquilo de fato, com certeza, ok? Por isso que a gente deve sempre adaptar da forma correta. Vamos então assistir essa cena inteira com legenda em inglês. Vamos ver se você está afiado até aqui. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? Okay. Thanks, Doc. Why is this table such a mess? Somebody fired the maid. Because I'm not going to clean it up. They're not going to clean it up. When I find him, Chris is going to clean it up. When you find him. Chris and Mom got into another fight. And she threw him out of the house. What do you mean you threw him out? I may have implied that since he was so self-sufficient that maybe he should live someplace else. And then he left. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Exactly. Not exactly. But it's the principle, Julius. I'm gonna go find Chris. E agora, para terminarmos essa aula, vamos assistir esta cena inteira sem legenda alguma. Comente aqui o quanto que você consegue entender agora no final dessa aula. Perceba que o seu nível de compreensão no início da aula era 1, você vai escrever lá início da aula, X%. E agora final da aula, X%. Comente aqui. E a minha dica para você, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. E se você não assistiu a primeira aula da jornada, corre lá e assista. Último recado, acesse o grupo de estudos no WhatsApp para você receber estas cenas para você estudar, praticar e tê-las no seu celular. Eu vou compartilhar todas essas cenas que nós estamos analisando lá no nosso grupo de estudos no WhatsApp. Totalmente gratuito. Corre lá, acesse e bora assistir essa cena sem legendas. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? Okay. Thanks, Doc. Why is this table such a mess? Somebody fired the maid. Because I'm not going to clean it up. They're not going to clean it up. When I find him, Chris is going to clean it up. When you find him. Chris and Mom got into another fight. And she threw him out of the house. What do you mean you threw him out? I may have implied that since he was so self-sufficient that maybe he should live someplace else. And then he left. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Exactly. Not exactly. But it's the principle, Julius. I'm gonna go find Chris. Você percebeu que tem muitas estruturas, muitas frases, muitos tempos, muitas expressões, phrasal verbs, regras, presente, passado, futuro, afirmação, negação, pergunta.
Tudo isso você precisa dominar com clareza. E não é assistindo cenas aleatórias, estudando assim de modo aleatório, superficial, que você vai se desenvolver com solidez. Você precisa se aprofundar na compreensão e na prática de cada uma dessas estruturas. E sim, cada uma dessas estruturas que você viu aqui tem um nome, tem uma regra, tem um porquê, tem uma lógica, tem um sentido, tem um contexto que você deve aprender e saber como utilizar. E aonde que eu ensino isso? Lá dentro da plataforma da Jornada do Zero à Fluência. As inscrições estão abertas para você embarcar comigo nessa jornada e aprender o inglês da vida real. Eu falo aprender, não só ter conhecimento, eu falo aprender de ter domínio, costume, familiarização dentro de cada estrutura. Por que eu chamo de estrutura? Porque estrutura, na etimologia da palavra, é aquilo que sustenta uma construção. E se você está construindo, está buscando construir a fluência, você precisa ter estruturas sólidas. Senão você vai só ter vocabulário, só conhecer palavras e não vai ter solidez para usá-las. Você com certeza já enfrentou aquela dificuldade, né? Eu entendo muito, mas na hora de falar trava. Sabe por que isso acontece? Porque você não tem domínio pleno ainda nas estruturas. Isso te impede de alcançar a fluência. Então, as inscrições estão abertas e eu quero finalizar esse vídeo, esta aula aqui, fazendo uma só pergunta para você. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo, tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar, construindo uma familiarização constante com o idioma e principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais, mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real, levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo, conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar, encarar o desconforto
construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância, mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as 4 habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo, um passo de cada vez por dia, sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!